Aí, gente, né, ali foi a confirmação do nosso casamento, né, amor? Sim. Deus já tinha confirmado ali, só que ele foi falar com o pastor dele pra Sim. depois me... Pedir com o namoro. líder, né, pra depois me Isso. pedir namoro, né, amor? Sim, primeiro eu tinha que falar com o meu líder, né? Porque eu estava exercendo o cargo de pastor. Eu não era pastor, mas estava exercendo esse cargo de altíssima responsabilidade. E tinha um Verdade. líder a quem eu tinha que prestar contas. Então, para mim assumir namoro com ela, como eu já tinha decidido depois que Jesus confirmou de forma clara, então assim eu tinha que comunicar ele primeiro. E eu fui comunicar a ele e ele pediu para mim que antes de eu assumir namoro com ela, que eu levasse ela lá na sede da nossa igreja, que Foi. ficava lá no Plano Piloto, aqui em Brasília, né? Uhum. Para que ele pudesse conhecer ela primeiro, né? E foi até o correto, né? Correto isso aí. É a parte da parte dele como um líder responsável, né? Como um pai está cuidando dos seus filhos espirituais para que não haja erro, né? E É assim, verdade. né? E aí, né, ele pensou que ia falar com ele, já ia me pedir namoro, até marcou pra mim vir no outro dia, né, mas não foi isso, né, amor? Não foi como eu tinha, como eu tinha determinado meu coração, conforme o desejo do meu coração, né? Mas a gente nunca pode ser guiado pelo coração, né? É. Aí o líder dele falou pra mim levar lá, que queria me conhecer. Aí nisso ele desmarcou, falou pra mim não vir mais, porque ele falou, vou falar a verdade, eu ia te pedir namoro, porque Deus já confirmou e tudo. Só que o meu líder quer te conhecer, eu só posso te pedir namoro depois que ele nos abençoar, não Sim, foi? sim. E aí eu fui, depois de uma semana eu fui, né? Chegando lá, né, a gente pensou que ele ia sair namorando e tudo, mas não foi o que aconteceu, gente. Ele perguntou do meu passado, eu contei a minha história e tudo. Só que o que acontece? Ele acabou julgando a gente pelo passado, não foi? Pelo meu passado, gente. Porque como eu já contei até a minha história aí no canal pra vocês, né, o que eu passei com o pai da Alice, o que eu passei com outra pessoa depois dele, né? Então ele julgou pelo meu passado, gente. Coisa que, como eu falei pra vocês, eu estava desviada dos caminhos do Senhor. E a partir do momento, gente, que a gente vai para os caminhos do Senhor, a gente se torna uma nova criatura. Então o nosso passado é apagado, o nosso passado. Então não quer dizer porque eu passei aquilo que Deus não poderia me dar uma nova pessoa com quem eu poderia ser feliz, uma pessoa confirmada, né? Igualmente ele, que antes, muito antes mesmo dele se converter, dele já aceitar Jesus na adolescência dele, assim, ele teve uma pessoa também com quem ele se envolveu e não deu certo, né? Não deu certo, não deu certo. Foi uma frustração também, assim, que uma eu vivi. frustração. Mas, assim, depois que a gente conhece Jesus, a gente se torna uma nova pessoa, com total capacidade de viver uma história nova, né? Uma nova história, sendo uma nova pessoa, com o nosso passado completamente apagado pelo sangue de Jesus, né? Então... E aí, então tal, gente, que depois dessa pessoa que ele teve, foi assim que ele fechou o coração, ele não queria mais ninguém. Sim, foi então tal. exatamente por esse motivo. Que eu exatamente por esse motivo. Isso, e pelo medo que eu tinha de pecar e de errar, né? Eu tinha aquele medo, um medo errado, né? Nós não devemos ter medo do pecado. Nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação e cair em tentação pecar, mas nunca ter medo do pecado, porque Verdade. se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas eu tinha esse medo de pecar, e até para não chegar a errar, né? Me relacionando com alguém, eu tinha fechado meu coração, não, eu não vou casar. Eu não quero casar, só quero servir ao Senhor. E aí ele fechou o coração de vez, né, na adolescência dele. Então tal, gente, que ele só teve duas namoradas, vamos se dizer, porque eu sou a segunda mulher da vida dele. Nunca teve nenhuma mais depois dela, nenhuma mais. Ela foi a primeira mulher dele, da vida dele, primeira namorada, primeira tudo. E ele se fechou, gente, ele não queria mais se envolvendo com ninguém, até apareceu, né, várias pessoas também querendo compromisso, né, e você não quis. Não quis. Porque ele se fechou, tanto é que eu sou a segunda pessoa, a segunda mulher que ele teve na vida dele, né, amor? Sim. E aí, o que acontece, né, gente? Aí chegando lá, aconteceu isso. Aí, mas a gente insistiu tanto que Deus tinha confirmado ele, não, então vamos orar. Mais um mês. E aí ficamos mais um mês orando, depois de um mês voltamos lá e ele abençoou o nosso namoro, né, amor? Sim, sim. Foi no Dia das Mães. Foi, aí a gente já saiu de mãos dadas já, né, toda alegre e tudo. E aí passamos a namorar, depois noivamos, né, gente, e nos casamos depois, né, porque quando Deus confirma o namoro, ele já tá confirmando pro casamento, gente. O namoro cristão, se Deus confirmou o namoro ali, ele já confirma o casamento.
E aí, lembra quando eu falei pra vocês, né, que Deus usou aquela pastora pra dizer que eu ia ter uma surpresa na metade do ano? E na metade do ano nós nos casamos, não foi, amor? Sim. Dia 27 de julho nós nos casamos e hoje completa 4 anos e 4 dias Sim. que estamos casados, gente, porque hoje é dia 31, então tem 4 anos e 4 dias. E, gente, lembrando também, né, que agora a gente conversando aqui, né, no assunto, né, eu lembrei, gente, eu esqueci de falar direito a profecia, eu lembrei mais uma parte da profecia. Aquela profecia, lembra que eu falei quando eu fui pra casa do meu pai? Aí lembra que eu falei que eu entrei no meu quarto, né, de joelho, chorando, orando, né, falando pra Deus que se não fosse dele, que ele tirasse esse amor, mas que se fosse, ele confirmasse. E aí esqueci a parte principal, que assim que a pastora desceu do altar, que começou a falar em língua, gente, ela falou isso, falou bem assim: eis que eu te vi dentro do seu quarto chorando, e eu te digo que é da minha vontade. Aqueles sonhos são meus, eu que estou te dando. Então essa foi a profecia, gente, eu esqueci dessa parte, porque só quem sabia que eu estava ali chorando, gente, eu não contei isso pra ninguém, só eu e Deus sabia, né? E minha filha que no tempo tinha 2 aninhos, então ela falou, Deus usou ela, falou na boca dela a situação que eu estava naquele momento, porque eu estava de joelhos chorando dentro do meu quarto, e ele falou: eis que eu te vi de joelhos chorando. Deus é tremendo, né, gente? Não é forte? Também a sua mãe, né, amor? Sim. Antes de falecer, ela sempre falava pra Deus, ela orava e ela falava pra Deus que só queria morrer depois que visse ele casado e visse os filhos dele, gente. Então foi uma obra linda que Deus fez assim na nossa vida, porque ela faleceu ano passado e ela viu ele casado, viu o nosso filho, e o Paulinho também foi uma obra muito grande na vida dela, porque quando ela foi ficar internada para fazer o transplante de coração, os médicos já tinham desenganado, não foi, amor? Já estava desenganada já. Fez a reunião, chamou vocês, né? Sim. E falou, né, para eles que dessa semana ela não passava, que infelizmente ela ia falecer, né? Sim. Disse assim, o coração dela estava funcionando pelo aparelho, né? E se não fosse encontrado um coração compatível, que ela precisava do transplante de coração, né? Com urgência, né? Sim, com urgência. E não estava encontrando não o doador, estava né? encontrando. E se não encontrasse, o mais rápido possível, já não tinha mais nada que fazer por ela, porque ela já estava, o coração dela estava funcionando, ela estava vivendo pelo aparelho, né? Uhum. E aí eu lembro que a sua prima falou, que ele falou pra ela, né, Sim. que se aquele coração não aparecesse naquela semana, sim, que ela ia falecer naquela semana, isso, né? Isso. E aí, gente, ela conta assim, ela contando pra gente, né, porque o coração apareceu naquela semana, não foi, amor? A gente orando aqui em casa, eu lembro que eu chamei meu esposo pra orar, lembra? Sim. E a gente orou ali na sala, ali de mãos dadas, e no outro dia a gente recebeu a notícia que o coração chegou e ela tinha sido transplantada, não foi? Nós fomos visitar ela numa quinta-feira à noite. Foi. Fomos eu, a Tainá e a Alice. A Tainá estava grávida do Paulo. Foi. E ela estava lá no aparelho, né? Internada na UTI. E quando foi na terça-feira, né? Foi na terça-feira, nós recebemos a notícia de que tinha encontrado um coração compatível. Foi. E nesse dia, na quinta-feira, quando a gente chegou em casa, foi quando a gente orou, sim, né? Eu te chamei sim. pra orar. Isso. E ali em oração, a gente determinamos que o coração ia aparecer. Que ia aparecer um doador. Em nome de Jesus Cristo, a gente determinou. Sim. Porque o nome de Jesus Cristo, ele tem poder. E você pode determinar no nome de Jesus Cristo. E eu lembro que a gente ligou no céu e na terra que aquele coração ia aparecer, né? Sim. A gente falou, tá ligado no céu e na terra que esse coração aparecerá. E no outro dia eles já ligaram dizendo que apareceu, que ela já estava na sala de transplante, né? Foi. Porque eles não podem avisar nem pra família, nem pro paciente que ele vai ser transplantado. Isso, foi né? isso. Então aí a gente já foi correndo, eu lembro, né, lá. E quando ela saiu lá da sala de cirurgia, né, a gente chegou lá, ela tava até lá com os aparelhos, tava desacordada, ela não viu a gente. Mas assim que ela acordou, que a gente foi lá ver ela falou bem assim que estava lá, né, na hora ali da morte mesmo. E inclusive ela falou que até, né, chegou a ver, né, os parentes dela, né, assim, tipo como se fosse um sonho, né, que ali ela fosse morrer mesmo. E ela disse que falou assim pra Deus, falou: Senhor, me dá só mais uma chance de eu conhecer o meu netinho. Sim, não foi? Foi. E ali Deus deu, né? Deu sopro de vida pra ela. E ela conheceu o netinho dela. E o Paulo e ela era muito apegado, né, amor? Sim. Ela desfrutou muito dele, né? Desfrutou muito dele. Bastante. Ela viveu 2 anos
a mais depois do transplante. Depois do transplante, gente, né? Foi o suficiente para ela conhecer o Paulo, desfrutar dele um pouco, Foi. né? E até hoje ele reconhece ela na foto, a gente mostra a foto Reconhece. dela para ele reconhece ela como vovó. Eu lembro que quando ele acordava, na hora que ele acordava, ele já ia pra porta pra gente poder abrir pra ele ir pra casa da avó dele, porque ele queria estar lá, né? E assim, é algo assim muito bom, né? Assim, por ela ter conhecido, né? Assim, Sim. o netinho. Ela se realizou, né? Ela se realizou, sim. E aí ela faleceu, né? Ano passado, Deus recolheu ela, né? No momento a gente não entendeu, assim, né? Chegamos, Não, né? Até questionar, né, na verdade, mas a gente não entende na hora ali, né, amor? Não. E depois, hoje, a gente entendemos os planos de Deus, né? Sim. Tava ali na hora dele recolher ela, porque depois do transplante, gente, ela só vivia internada, né, amor? Sofreu muito, por causa das complicações do transplante de coração. Que o corpo né? querendo rejeitar o transplante, então ela vivia internada, ela não tava mais aguentando ficar internada, né? E foi... Ela já tinha decidido, determinado, que nunca mais ia ficar internada, né? E foi algo assim mesmo, assim, de Deus, de levar ela, porque eu lembro que ela passou a semana todinha boa em casa, não foi? E no sábado, que quando foi que ela passou mal, começou a passar mal, no sábado mesmo, meu esposo já levou ela pro hospital. E chegando lá, ela ficou internada, né? Porque tava com uma pequena pneumonia, né, amor? Sim, isso. E ela ficou internada ali. E eu lembro que lá, meu esposo estando lá, e Deus falou comigo que ia recolher ela, né? E eu cheguei até a falar assim, eu dar mais uma chance. Ele falou, a chance eu já dei dela conhecer o netinho dela, mas agora eu vou levá-la. Deus falou ali, quando meu esposo chegou, eu falei pra ele, né? E no outro dia, os médicos ligam, né, pra gente ir lá correndo. E quando a gente chega lá, né, ela tinha acabado de falecer, né? Internou no sábado e faleceu no domingo. Faleceu num domingo pela manhã, ou seja, quando Deus quer colher, Ele colhe, né? Não adianta a gente questionar. Mas ela realizou o sonho dela de ver ele casado, ver o filhinho dele, né? E ela sempre falava comigo, Tainá, quando eu morrer você cuida do meu filho, você cuida do meu filho. Não deixa meu filho sofrer não, né, amor? Ela sempre falava isso comigo, né? E ela faleceu realizada, realizou o sonho dela de ver o filho dela casado. Tão tal, gente, que no dia do nosso casamento, que a gente se casou no cartório, no dia do nosso casamento ela foi toda inchada, né, amor? E no outro dia, gente, ela internou. E foi quando começou a luta pelo transplante, né? Mas ela ainda chegou a estar ali no casamento da gente, né? Passando mal, ela estava ali, né? Tem até as fotos dela com a gente. Né? Toda inchada lá, mas ela estava lá, né? Ela realizou o sonho, né? E a gente se casou no cartório, gente, mas ainda eu tenho o meu sonho, né? De me casar ali vestida de noiva. Ainda irei casar vestida de noiva, entrar cantando. Porque esse é o meu sonho, né? Sim. E aí sim também, a gente foi o dia da gente, né, quando a gente começou a namorar, a gente falou pra igreja, né, você lembra? Sim, isso. Eu comuniquei à igreja que eu pastoreava, né, uma pequena congregação, e assim que o nosso líder abençoou o nosso namoro, ele reconheceu que realmente Deus havia confirmado, ele abençoou, né. É verdade. Então assim, à noite eu fui comunicar à igreja e naquele momento toda a igreja de pé se aplaudiu, né? Ali aplaudiu, todo mundo ficou feliz e no final do culto dando os parabéns e falando, eu sabia, eu senti, eu já sabia que vocês dois iam ficar juntos, eu já sabia que você era a esposa dele. E aí foi só felicidade, né, amor? Assim, todo mundo que conheceu a gente, né, ficou feliz ali, né? Sim, a igreja praticamente toda torcia por isso, né? Pelo nosso amor. E assim, para que a igreja sabia que eu era solteiro, né? E eles queriam o meu bem, né? Queriam que eu casasse bem com a serva de Deus, como a Tainá. E a igreja conhecia, chegou a conhecer a Tainá, né? Ela louvava na igreja, né? Então todos se alegraram e aplaudiram de pé. Foi. E inclusive, gente, ali depois que a gente falou ali que a gente estava namorando, lembra? Pra todo mundo na igreja. Aí tinha 2 obreiros lá, né? Um casal de obreiros, né? Que eram já amigos da gente, né? Umas pessoas muito queridas que até ajudou também a gente demais nessa caminhada da gente, né? E a gente ali do lado de fora, já fechando a igreja, e ele chamou ele. Aí falou o quê? Você lembra? Eu lembro assim que ele se propôs, né, a pagar o nosso casamento no cartório. No cartório, no civil. Isso, no civil ele propôs. Ele decidiu, Deus colocou no coração dele e ele obedeceu ao Senhor Jesus. E foi algo de Deus, né, amor? Porque nem o dinheiro pra gente pagar o cartório a gente tinha. E ele chegou assim e falou, porra, o casamento eu que vou pagar. E ali foi ele que pagou, gente, o nosso casamento. Foram as testemunhas do nosso casamento, não foi?
E foi muito gratificante, a gente ficou muito feliz, porque ali era Deus mais uma vez confirmando que era da vontade dele, que ele estava no controle, porque a gente nem contava com isso, né, amor? Verdade. E ele chegou assim pra gente, né? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, chegou do nada pra gente, falou, e o casamento quem vai pagar sou eu. É porque esse casal, eles contaram para a gente, assim, as dificuldades que eles também tiveram, né? Verdade. Quando eles casaram, né? É, uma história linda também, que inclusive ela disse que no tempo, né, quando ela foi se casar, nem carro eles tinham, que eles foram de ônibus e voltaram de ônibus, não foi? Ela ali vestida ali, né, com vestidinho branco, ela falou que foi de ônibus e voltou de ônibus, né? E aí eles se prontificaram a ajudar a gente, né, pagando o casamento. E eles não ajudaram só nisso, não, até hoje, né? São pessoas tão queridas que até hoje, quando a gente precisa, qualquer hora que a gente liga, eles estão à disposição, né, amor? Qualquer hora, gente, que a gente liga, eles estão à disposição da gente. Então, são pessoas queridas, né, que vão ficar pra sempre no nosso coração, na nossa história, né? Sim, fazem parte da nossa história, Fazem parte, né? Peças principais, né, assim vamos se dizer, né? Então a gente só tem a agradecer a todos, né, que contribuíram para isso, né? A irmã Neuza também, né, que foi ali a pivô disso tudo, né, sempre teve ali em oração, né, e todos eles, né, todos eles que nos ajudaram, a gente tem só a agradecer, né? Sim, eterna gratidão, né? Eterna gratidão, eterna gratidão. E aí, depois que a gente se casou, gente, a gente não tinha nada. Né? Nada, a gente não tinha nada, gente. A gente não tinha cama, a gente não tinha nada. E aí, o que que acontece, né? Não tinha nenhum móvel de casa. Eu não trabalhava, ele também não estava trabalhando na época. Inclusive, nessa semana mesmo, a gente já tinha comprado os material para começar a vender lanche, não foi, amor? A gente tinha comprado, foi eu lembro que a gente pegou um dinheirinho e a gente foi no mercado, né? Compramos os equipamentos tudo pra vender lanche, só que a gente não tinha ainda começado, a gente tinha começado na outra semana ainda. Aí a mãe dele queria comprar os móveis pra gente justamente morar aqui onde a gente mora, mas era um barraquinho, né, amor? Um barraquinho bem baixinho, caindo uns pedaços, gente, mas glória a Deus, foi o nosso lar, né? E aí, gente, o que que acontece? Fomos nesse bazar, não foi, amor? Fomos nesse bazar, só que eu fui assim, gente, com o coração aflito. Por quê? Porque o meu desejo era ter minha casinha, né, com as minhas coisas e tudo. E ali eu fiquei meio com aflição, né? E ele também ficou meio triste também, não poder me dar ali do melhor ali, né? Não poder comprar tudo novinho na loja pra mim, né? E aí a gente foi no bazar, chegando lá no bazar, né, os móveis assim, gente, tava caríssimo e móveis que tava assim, caindo os pedaços. Não dava nem pra coisar, gente, os móveis estavam caindo nos pedaços. Teve até uma geladeira que abriu, na hora que abriu a geladeira, as baratas veio pra cima da gente, não foi? As baratas pulou em cima da gente, gente. E o coração aflito, né? O que acontece? A gente entrou dentro do carro, a gente não comprou nada nesse dia. Entramos dentro do carro e no meio do caminho Deus falou comigo, falou, vai lá naquela loja. Que no tempo foi a Mundial, gente, que tinha aqui no Pedregal. Loja mesmo de móveis novos, né? Sim. E Deus tocou no meu coração e falou, vai lá naquela loja. E eu olhei pra ele, não foi, amor? Você tava dirigindo, eu falei, amor, vamos naquela loja lá. E ele, mas como a gente não tem dinheiro? Eu falei, Deus está mandando a gente ir naquela loja. Não foi, amor? Chegando lá naquela loja, gente, chegamos lá, vimos os móveis tudo, o vendedor atendeu a gente muito bem, não foi? Muito Maior carinho, ele, não, vocês podem escolher agora. E a gente, não, mas é porque a gente tá sem dinheiro, como é que... Não, vocês podem comprar no carnê, a gente, mas a gente não tá trabalhando, né? A gente ainda vai começar a trabalhar e tudo. Ele, não, a gente veio aqui agora pra vocês, pode escolher. Escolhi armário, escolhi sofá, escolhi fogão, escolhi os móveis, mesa, escolhi os móveis da minha casa. Aí fomos sentar, gente. Gente, pensa, eu sem R$1 no bolso, ele sem R$1 no bolso. Como é que a gente ia comprar? Eu lembro que os móveis deu 1.000 cacetada no tempo, não foi, amor? Até hoje eu guardo a nota. E porque foi um milagre, foi um milagre de Deus na nossa vida, é o nosso testemunho, né, amor? Sim. E aí, conversando lá, ele, agora você pode falar com a moça aqui que ela vai agora atender vocês, né? E aí a moça perguntou, vocês moram onde? No DVO, tudo e tal. Qual é a profissão que vocês exercem? Ele, não, a gente vai ser vendedor autônomo, vendedor de lanche, né? Aí ela, vocês ganham quanto? Ele, não tô ganhando ainda nada não, porque a gente ainda vai começar semana que vem. Aí ela, tá, vamos colocar então mais ou menos uma média de um valor que vocês podem estar ganhando, né? Gente, pois ela colocou tudo isso e foi aprovado. Sim. Foi aprovado, a gente não tinha R$1, a gente não tava trabalhando, a gente foi sincera, a gente não mentiu nem nenhum momento, não mentiu, eu trabalho com isso, não, a gente foi sincero com ela e falou, a gente ainda não tá trabalhando, vamos começar a semana que vem, e gente, foi aprovado.
E a gente saiu dali, daquela loja, com os nossos móveis novos. Sim. Chegamos aqui, não foi? E a mãe dele até ficou assim, como é que vocês compraram esses móveis, não foi? E eu, foi Deus. Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo. E, gente, quando os móveis chegou aqui, né, no outro dia, tudo novinho. Nossa, só agradecer a Deus, não foi, amor? Sim. E aí, depois de uns meses, eu engravido, não foi? Sim. Lá vem a nossa promessa, gente. E ali eu engravidei tudo, né? E nisso, eu lembro que a minha mãe olhava assim, ah, Tainá, vai ser uma menina. Mãe, não vai ser menina não, porque Deus já falou que ia ser um menino. É o Paulo, é o meu Paulo. Aí ele ficou meio assim, aí ele começou. Ixi, será? Não sei o que, começou meio temendo, assim, que poderia ser uma menina, eu cheguei né? a pensar que pudesse ser uma menina. Porque, gente, pensa comigo, se fosse uma menina, ali Deus, a gente já ia saber que não foi confirmação de Deus. Só que Deus, ele não deixa seus servos confusos, né? Verdade. Ele não deixa. E eu acho assim que ele pensou meio que poderia ser uma menina, né? Porque assim, gente, depois que a gente se casa tem as dificuldades, né? Sim. São duas pessoas diferentes, com pensamento diferente. Claro que vai ter uma hora, vai ter briga, né? E tudo. E a gente brigou assim no começo, não foi, amor? Chegamos a brigar, porque tem briga no casamento. Até hoje tem, né, gente? Mas a gente briga aqui, mais tarde a gente já tá se amando, né? Porque tem, gente. Se a pessoa disser, eu nunca briguei no meu casamento, ela tá mentindo. Porque não tem. Tem briga, gente. Tem briga. E aí, assim, né? não existe mar de rosa, né? Não existe. Né? Você vai, né, passar nervosismo. A realidade, né? A realidade. Mas assim, com Jesus a gente supera tudo, né? Supera assim, tudo. Supera tudo. Então, tal, gente, que os meus outras pessoas que eu tive na minha vida, pra vocês verem como não era de Deus. Eu fiquei 1 ano só. Hoje eu tenho 4 anos que eu estou com essa pessoa aqui, a gente briga ali, mas depois a gente pede perdão, a gente, né, não fica brigado, né, gente? Depois a gente já tá sorrindo, às vezes até aqui, ó, às vezes a gente tá conversando aí, ele fala sério comigo, eu sério com ele, aí daqui a pouco a gente do nada começa a rir, não é? Várias vezes já aconteceu, de eu falar sério com ele, ele ficou sério comigo, aí daqui a pouco a gente olha um pro outro e começa a rir. Entendeu? Então, com Deus ali, gente, a gente passa as dificuldades juntos, né? E aí, no tempo, a gente tava meio assim, que um pouco brigando, né, amor? Sim. E ele começou a se achar, ai, meu Deus, será que não é de Deus? Não sei o que tá. E eu falei, ah, amor, é de Deus sim. Deus já confirmou, você pode crer que é de Deus. Essa é a nossa confirmação, é o Paulo. E aí foi o dia de fazer a ecografia, não foi, amor? E eu fiquei assim impressionada, gente, porque a primeira coisa, o médico mal colocou o aparelho. Ele tava sentado com minha amiga do lado, né? E ele conversando com ela lá. E o médico mal colocou o aparelho. Na hora que ele já colocou o aparelho, ele olhou assim e falou, qual vai ser o nome do rapaz? Na hora que ele falou ali, assim, ele já gritou de lá, é menino? Foi. É menino? Aí o doutor, é um rapazinho. O nome vai ser Paulo. O nome é Paulo. Né, amor? É a alegria da confirmação, né? Assim, de você não ter sido enganado pelo coração, né? Que, assim, a gente teve a confirmação de Jesus, mas depois ficou um pouquinho em mim, não nela, né? Ela sempre teve certeza. Eu sempre tive menino, certeza, né? Gente. Desde o momento que eu engravidei, eu já sabia, sentia dentro do meu ser que era o Paulo. Sim. Eu não tive nenhuma dúvida. Ele que começou mesmo meio assim, né? E até também porque minha mãe ficava, é uma menina. Até no dia que eu tava fazendo ecografia, minha mãe é uma menina. Eu, mãe, não é menina, mãe. E aí até na hora que eu fiz a ecografia, eu liguei pra ela, tá vendo? Eu não te falei que era um menino? Se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso, né? E aí, a gente morando aqui, né, nosso barraquinho e tudo, e Deus fez mais um milagre, não foi, amor? Foi. Porque também a gente não tinha nenhum dinheiro pra gente arrumar essa casa, né, gente? Hoje, assim, como eu fiz o tour pra vocês, mas a minha casa não era daquele jeito. Era um barraquinho mesmo, bem pequenininho, caindo nos pedaços, gente. As telhas baixas já caindo. A telha da cozinha mesmo, ela tava tombando, batia na cabeça da gente, né? E chovia mais dentro de casa do que fora. Que a parede do quarto da gente era uma cascata, né? Era chovendo e a gente raspando a água do quarto. E aí, gente, do nada, assim, Deus fez, assim, algo sobrenatural. Que Deus fez a gente reformar a casa da gente tudo sem a gente ter nenhum dinheiro. E aí, ao todo, gente, a gente gastou 14 mil reais nessa casa, né? E Deus deu esse dinheiro pra gente sem a gente poder ter. Deus deu, sabe? Por isso que eu falo, é muito bom servir esse Deus. É muito maravilhoso, né, amor? Porque Ele sempre nos surpreende. E aí a gente conseguiu, a gente não terminou ela toda, né? Mas quem viu aí, né, quem me acompanha, vê que a minha vida, a nossa vida aqui é um milagre. E viu que recentemente Deus também nos deu a oportunidade de construir o nosso banheiro, que era a única coisa cômodo que a gente ainda não tinha reformado, né? E ainda tá em construção aqui, falta só alguns acabamentozinhos. Mas Deus, Ele nos surpreende.
Então, a cada dia que eu convivo com ele, ele comigo, a gente vê a cada dia a certeza de Deus, né? Sim, no nosso casamento. Sim. A gente vê que a gente não só passou por isso, não, a gente já passou por muitas lutas, né, amor? Já. Várias e várias lutas, assim, gente, travadas, mas sempre unidos, né? Sempre crendo em Jesus Cristo, sempre ali, né, de mãos dadas. Superando todas as lutas juntos, né, amor? Sim. E assim vamos indo, né? Estamos aqui na nossa casinha com os nossos 2 filhos, né? E a Alice também, gente, antes mesmo, no dia que eu cheguei lá na igreja, a primeira vez que a Alice correu pra ele e chegou chamando ele de papai, gente, vocês acreditam? Ela correu papai, ela chamava ele de papai mesmo antes de eu ter me declarado pra ele tudo, e eu não falava nada pra ela, ou seja, até a criança já tinha até confirmação, a menina tinha 2 aninhos, gente. E é isso, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês, que na hora certa Deus vai mandar a pessoa certa, né, amor? Sim. E ali você não vai ter, assim, você não vai ficar enganado que não seja, você vai ter toda a confirmação de Deus, toda a certeza de Deus, que é a pessoa certa. E você não vai ter só essa certeza no começo, não, você vai viver por toda a vida, tendo a certeza do Senhor na sua vida, como eu e ele vivemos aqui. Cada dia é uma vitória conquistada. A gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida, né? É uma certeza viva, né? Que o Paulo o Paulo 3 anos, né? O Paulo hoje tá com 3 aninhos, né? O Paulo fez 3 aninhos. E ele sempre falava pra Deus, se ele fosse casar mesmo, que ele queria casar antes dos 40 anos, né, amor? Sim, isso. E queria ter filho antes dos 40 anos. E tudo isso Deus realizou. Eu falei pra Deus um dia, se qualquer coisa de maravilhosa que ele tivesse pra fazer na minha vida, que ele fizesse logo antes de eu atingir os 40 anos, né? Que eu já tava com uns 36, né? Isso. E ele já tava com uns 36 anos. Isso. Quando eu conheci ele, na verdade, ele tava com 35. Aí depois ele fez 36. E aí o que acontece? Ele se casou comigo, tinha 37. E teve o Paulo com 38 anos. E aí o Paulo quase nasce no dia do aniversário dele. Que o Paulo nasceu dia 10 de julho e ele faz dia 11 de julho. Ganhou um presentão, tá? Aí seu presente, Deus falou aqui a confirmação, toma. Não foi, amor? Presente antecipado. Presente antecipado, passou o aniversário dele com o filho nos braços. Sim. E na data provável ele ia nascer só depois do dia, ele ia nascer dia 22, na data provável, e Deus trouxe ele dia 10. Sim. Como um presente, né, para as nossas vidas, né? E hoje o Paulo é nossa bênção, a Alice também, né? São nossos filhos, nossa bênção, e a gente é muito feliz, né? Assim, por ter conquistado tudo isso, né? Sim. Por hoje tá onde a gente tá, né? Sim. E é assim, gente, que eu quero te dizer pra vocês, que quando é de Deus, você tem a certeza absoluta, né? Por mais que tenha levante e tudo, Deus, ele dá a certeza. E ele confirma não só uma, mas várias vezes, né, amor? Sim. E hoje estamos aqui. Não vou dizer pra vocês que não tem luta, porque tem luta, gente. Casamento tem luta, né? Não só o casamento, mas a vida, né? A vida porque não é um constante mar de rosa. Não. Porque sempre o inimigo vai lançar uma seta pra tentar, como eu já falei pra vocês, te frustrar, pra impedir de você ser feliz. Porque o inimigo, ele é contra casamento. O inimigo não quer ver a pessoa, os lares felizes, unidos na presença de Deus. Não, ele é contra. Então o que ele for fazer pra destruir a sua família, ele vai fazer. Cabe a nós o quê? Estarmos firmes, né, diante de Deus, ali sempre crendo, né? Se brigou, perdoa, né? Conversa, ora. Às vezes a gente, que quando briga mesmo, a gente ora, a gente conversa, né? A gente se entende, né, gente? E é isso, né? Hoje eu amo essa pessoa. Você me ama? Eu amo. Pessoal, assim... Hoje você me ama, né? Eu amo muito. Você lembra que eu falei? Eu amo muito. Você lembra que eu falei que eu ia ser a mãe dos seus filhos? Sim. Hoje eu sou a mãe dos seus filhos. O que você me fala? Que Jesus é real. Pessoal, a Tainá é linda aos meus olhos. Antes de Jesus confirmar meu casamento com ela, eu vou falar pra vocês, eu já queria. Eu falava pra Jesus que eu queria, pelo fato dela ser linda, né, assim, e ela queria, né, ela quis, né, assim, porque também foi uma confirmação de Jesus pra ela, que eu seria o esposo dela. Ela teve essa confirmação antes de mim. Então, antes de eu ter essa confirmação, eu já achava ela linda. Não, e também... Não somente hoje, né? Linda. Não, e o que acontece também, gente, sabe o que ele ficava falando? Ele, que eu sou feinho, baixinho, você merece... Eu tinha complexo de inferioridade, né? Eu tinha complexo, assim, porque os traumas, né, assim... E eu, não, você é lindo, porque aos meus olhos ele é lindo, né? Mas ele ficava, não, sou feinho, baixinho, você merece um homem melhor, mais bonito. Eu, né? Eu buscava ser o máximo sincero e realista com ela, pra não enganar ela, não brincar com o sentimento dela de forma alguma.
Sim, não machucar de forma alguma, né? É. Mas... E hoje estamos aqui, gente. E muitos anos virão. Vocês ainda vão ver aí o vídeo do nosso casamento. Eu entrando vestida de noiva, cantando, né, amor? Amém. Te amo. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar. Tá Que a bom. boca ficou suja. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Se você gostou, já clica no gostei. Se inscreve no canal, você vem acompanhar a nossa família, né? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Um super beijão e tchau! Assim, amor, vamos ficar na frente. Vamos. Vai, né? Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje... Tá bom, pera, deixa eu ver lá.